Olá, participante do quarto encontro de Dados, Tecnologias e Informações, cuja temática esse ano é Acesso a Dados e a Ciência da Informação, Aplicações, Tendências e Reflexões. O trabalho que será apresentado hoje está intitulado como Visualização de Dados, Autonomia do Usuário na Construção de Gráficos. Esse trabalho foi desenvolvido pelo Paulo Jorge Miranda Martins, que é doutorando em Ciência da Informação pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Unesp de Marília. Também por mim, Danila Fernandes Alencar, mestranda em Ciência da Informação pelo mesmo programa. E também pelo nosso orientador, Ricardo César Gonçalves Santana, que é livre docente em Sistemas de Informação pela Faculdade de Ciências e Engenharia da Unesp. Essa apresentação ela está baseada na seguinte estrutura. Inicialmente, vamos introduzir o tema, logo depois falaremos do problema proposto para esse trabalho, trabalharemos os objetivos e os métodos utilizados, falaremos do processo de coleta de dados e do processo de visualização, mostraremos os resultados que obtivemos na pesquisa e, por fim, traremos nossas considerações a respeito desse trabalho. Bom, para a gente contextualizar essa temática de estudo, a gente tem que levar em consideração o volume de dados gerado nas últimas décadas. Volume esse que tem mudado assim, a forma como as pessoas utilizam e recuperam esses dados. Dados esses que muitas vezes não estão estruturados, necessitando de um tratamento especializado. E nesse sentido, a ciência da informação desempenha um papel fundamental no que se refere à recuperação desses dados e também na instrumentalização por meio da visualização de dados e informações, sobretudo para a tomada de decisões. Nesse sentido, o problema dessa pesquisa está em compreender quais os pré-requisitos necessários para que usuários tenham autonomia na construção de visualização gráfica de dados. E como objetivo geral, esse trabalho visa identificar barreiras na construção de visualização gráfica de dados a partir da utilização do software. Os objetivos específicos pretendem-se selecionar um conjunto de dados disponibilizados em formato que permita reutilização, construção de uma nova visualização gráfica de dados e identificar pré-requisitos necessários para a construção do gráfico. Como procedimento metodológico, foi adotado a pesquisa exploratória, através da coleta de conjunto de dados disponíveis no sítio Terra Brasilis, que foi feita a partir de resultados obtidos nos termos de busca desmatamento e cerrado. O mecanismo de busca, tendo como ponto específico as premissas de disseminação da informação destacado no ciclo de vida dos dados no âmbito da CI. Caracteriza-se também como uma pesquisa de natureza aplicada, uma vez que o objetivo é gerar conhecimentos para aplicações práticas e busca compreender e analisar a realidade dos enfoques da pesquisa. A coleta dos dados foi realizada no sítio Terra Brasilis, uma plataforma de disseminação de dados de desmatamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, cuja disposição atende os princípios de acessibilidade a dados públicos de forma transparente e livre, estabelecidos pela OGD de que os dados devem ser acessíveis e processáveis por máquinas. Os dados foram armazenados em uma planilha de Excel para gerar uma matriz para ser lido através do software R. Nessa figura apresentamos o gráfico extraído do sítio Terra Brasilis, no qual apresenta os índices de desmatamento no Cerrado Nacional. A partir dos dados do gráfico apresentado no slide anterior, buscou-se construir um gráfico similar, em linhas, e outro com pequenas alterações no conjunto de dados em barras. Dado o escopo desse trabalho,
busca-se demonstrar qual o nível de autonomia o usuário, mesmo com conhecimento mínimo sobre a ferramenta, possa ter para criar visualizações gráficas. Foram utilizadas duas bibliotecas para importar arquivos e criar a visualização dos dados no software R, sendo a Library ReadXL, biblioteca necessária para a leitura de arquivos no formato Excel, e Library ggplot2, usados para a criação de visualizações. Na figura a seguir, apresentamos um gráfico similar ao gráfico original extraído do sítio Terra Brasilis, no qual utilizamos algumas linhas de comandos para fazer essa representação, utilizando as bibliotecas destacadas no slide anterior. E nessa figura, nós demonstramos que, fazendo algumas pequenas modificações em parâmetros do código original, conseguimos fazer novas representações gráficas através do software R. Contudo, a gente ressalta que, do ponto de vista da praxe, faz necessário um conhecimento mínimo de ferramentas tecnológicas que propiciem o desenvolvimento de uma bateria estruturada de dados, como o Excel, e também, para utilizar o R, se faz necessário conhecer quais bibliotecas que podem ser utilizadas para atender as demandas específicas e também qual é a sintaxe para operar as funções disponíveis nesses pacotes. E a partir dessas funções que pretende utilizar, quais os parâmetros e argumentos necessários para executar as funções. Então, para que o usuário possa ter essa autonomia na construção de visualização, é necessário um esforço considerável, uma vez que requer competências que demandam conhecimento específico da ferramenta que está sendo utilizada para que possa interpretar esse conjunto de elementos intrínsecos ao software R. E aqui a gente traz uma planilha na qual a gente sistematiza por meio da linha de comando, quais são as funções necessárias para cada linha de comando descrita, quais parâmetros que a gente utilizou, né, e quais foram os pré-requisitos necessários para que a gente pudesse, de fato, fazer essa experimentação. E aqui apresentamos nossas considerações finais. Nesse trabalho, buscou-se avaliar barreiras na construção de visualizações gráficas a partir de um software, no caso, o R, e na busca da autonomia do usuário que pretende usar essa ferramenta para gerar visualizações de dados. Constatou-se que o uso do R em suas funções básicas requer ainda um considerável volume de conhecimento sobre suas principais funções e parâmetros, além, é claro, sobre seus pacotes de bibliotecas, bem como conhecimento relacionado à essência dos processos que envolvem as etapas do ciclo de vida dos dados, como coleta, armazenamento e recuperação dos dados. Com todas as vantagens de simplificações oferecidas por recursos como R, ainda existe um longo caminho na construção do encapsulamento da complexidade a ser percorrido na busca por uma autonomia do usuário na construção de visualizações de dados utilizando esse software. Agradecemos a atenção. Segue os nossos contatos. Obrigada. Obrigado.